Patek Fernando, como a gente costuma falar aqui em casa, ele vem com esta pulseira original aqui, ó, de couro. Muito bonita, por sinal, e fica muito bonita no relógio, só que ele fica um pouco... Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Algumas pessoas ainda não entenderam o porquê que eu apareci com o Instagram, que eu comecei a falar primeiramente de relógios lá no meu Instagram pessoal, né, que é o Márcio Torres. Coloquei lá como melhores amigos, que na verdade das verdades são os meus clientes, né? Eu coloquei mais ou menos 200 cantores, artistas, empresários, influenciadores que trabalham comigo anualmente, e comecei a falar sobre relógios. E algumas pessoas ainda não entenderam, né? Porque nós temos um estúdio de podcast que, inclusive, eu estou pensando seriamente daqui daqui um mês e pouco, nós começarmos a produzir algum podcast. Eu só tenho que convencer uma pessoa a participar comigo, porque essa pessoa, ela tem um convívio meio que semanal comigo, é um colaborador nosso e é uma pessoa muito inteligente, que eu acho que ele estaria pronto para fazer um podcast, porque qualquer coisa ele vai ter uma explicação muito teórica, porque o estúdio a gente tem. Inclusive eu produzo um outro podcast, né, de um cliente meu, e esse estúdio lá é em parceria entre a Márcio Torres Filmes, a MTZ Locadora, que é a nossa empresa de locação de equipamentos, e o espaço do ambiente lá é do meu cliente, que inclusive é onde é o nosso depósito de equipamentos da MTZ Locadora. Mas vamos voltar aqui ao assunto dos relógios. Como eu já falei no outro vídeo, então já dei essa introdução, eu, Márcio, sou um apreciador de relógios desde 2004, desde quando a minha esposa me deu o meu primeiro Tecnos Skydiver, que está, já falei também, na restauração. Mas eu sempre usei relógios no pulso, desde todo sempre. E aí sempre eu vejo que os clientes usavam e às vezes um ou outro gostava, via que algum dos meninos que também costuma trabalhar comigo gosta, usava. E aí mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive uma ideia, vou fazer um brinde de final de ano para os meninos que trabalham comigo e vai ser um relógio, né? A ideia inicial era fazer um relógio com uma caixa de entrega e uma plaquinha de agradecimento e tal, e na época até pensei, né, numa mensagem de o tempo constrói, né, a longevidade do tempo, era sobre falar sobre o tempo, né, e para mim tentar explicar para eles o porquê que eu estaria dando um relógio para eles. E eu fui para a internet na época e achei uma empresa que fazia... E eu não vou parar muito tempo nessa história, porque essa história ela não queria nem estar comentando. E aí surgiu este relógio aqui, que eu não vou dar spoiler dele, assim, spoiler que eu digo, eu não vou mostrar ele em detalhes, porque não vale a pena mostrar em detalhes. Chegou os relógios. Eles entregaram aquilo que... Não o que eles prometeram, porque a imagem do site não me representava ser um negócio de plástico horroroso. Perdoe-me, né, quem trabalha comigo, quem escolheu esse relógio aqui, porque sim, teve pessoas que escolheram este relógio aqui para ficar. Mas eu não gostei, porque falei para eles, ó, eu vou fazer um relógio para presentear vocês. E aí, meu relógio, sabe, cara, chegou o relógio, mas o relógio é ruim. Eu não tenho coragem de usar o relógio. Aí eu tive que tomar uma atitude. Então aí, na época, isso já vai fazer praticamente 2 anos, eu fui pro AliExpress e comecei a comprar inúmeros modelos de relógios que eu gostava, baseado, na época, nas medidas deste mostrador aqui. Por quê? Era 33 milímetros, né? Por quê? Porque eu pensei assim, eu vou dar um jeito de melhorar isso, porque tá muito ruim, eu não usaria, não colocaria no pulso este produto. O que acabou acontecendo? Eu comprei vários modelos e acabei chegando neste resultado aqui. Vou mostrar ele em detalhes para você depois. Mas uma pulseira de couro, que não é de qualidade, mas essa caixa aqui era de um relógio chamado... Olha só isso aqui, ó, eu nem sabia disso, gente. Eu já ia dizer uma outra coisa, eu ia dizer que esta caixa aqui, esse que ficou para mim, tinha até o plástico ainda. Esta caixa aqui é de um relógio chamado Billy Juan. Só para você entender, eu comprei vários modelos, isso foi a primeira compra, né? Comprei lá 5, 6 modelos de relógios que eu acharia que daria certo para fazer a adaptação. Chegou os relógios aqui, eu desmontei todos eles e tentei fazer o Frank. O que é o Frank? Frank Watch é o que foi feito aqui. Ou seja, peguei a pulseira de um, a caixa de outra, o mostrador de outro e cheguei neste resultado aqui. Que aí, apesar de eu não conseguir ver assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu uso e eu acho bonito.
Então, esse aqui foi o relógio que eu acabei dando para a maioria das pessoas. Por que para a maioria? Porque teve outras pessoas, porque eu tinha feito outros testes, eu tinha feito um estilo mais field, por causa das caixas que tinham chego, né? Então eu fiz um estilo mais field, eu fiz um estilo mais diver, digamos assim, um diver misturado com crono, não sei explicar, mas uma caixa grande, tipo diver. Então, na verdade, eu acabei fazendo 15 Frank Watts desse aqui, e eu presenteei muitas pessoas com este relógio aqui, que não é as mil maravilhas, mas ficou infinitamente melhor do que este relógio aqui. Bom, o pessoal começou a postar no Instagram que eu digo, o Instagram pessoal meu, do Márcio Torres, onde eu atendo clientes e tudo mais, né? Onde não tem relação nenhuma com relógios. O tempo começou a passar, o tempo começou as pessoas começaram a ver e os clientes começaram a me dizer: ô, eu quero um relógio desse. Pô, um relógio para mim. Pô, e meu relógio? Aí eu comecei a dizer assim: ó, no próximo contrato o relógio chega. Tipo, comecei a brincar com isso. E começou a ser cobrado isso de fato. Oi, o meu relógio? E o meu relógio? Foi aonde veio a ideia, então, de produzir algo melhor para os meus clientes. No primeiro momento, a ideia é que eu mesmo fizesse os relógios como eu fiz esse aqui, esses Frank aqui. Eu comprasse as peças, porque aí eu comecei a ver muitos vídeos de gringos que montam seus próprios relógios. E tem muito conteúdo sobre isso na internet. Tem muitos canais que só compram peças na China, compram movimentos da Seiko. Existe um hypezinho na internet de pessoas que montam seus próprios modelos baseado em inspirações de outras marcas, mas com o movimento Seiko, ou seja, o mostrador está escrito Seiko. Então, no primeiro momento, eu tive esta ideia. Só que aí eu comecei a fazer conta. E as contas não batiam, porque é brinde, né, gente? E eu fecho bastante coisa ao longo do ano. Então, tomara que eu venda 10 contratos por mês. Às vezes eu vendo 4, às vezes eu vendo 5, às vezes eu vendo 8, às vezes eu vendo 10. Às vezes eu vendo 2 contratos por mês. Então, cada vez que vendesse um contrato, eu daria um relógio. Essa foi a primeira ideia. Aí, eu comprei alguns relógios para fazerem testes. O primeiro que eu comprei foi este relógio aqui, que eu comprei para fazer teste. Eu vou falar mais sobre ele. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre esse relógio. E o segundo foi este aqui, que não é a versão final, mas nós temos dois relógios hoje, atualmente, para um orçamento de até X e um orçamento de até XX. Estou fabricando os relógios? Não, não tenho tempo para isso, e mais resumo que eu achei OEMs. O que é OEM? Não seria um significado de OEM, deixa eu pegar aqui na internet. Original equipamento de manufatura, ou seja, fabricante de equipamento original. Mais ou menos, tá, ok. Mas são inspirações. Isso aqui é um dress, né? Para mim, muito parecido com a linha alemã, Nomus, por exemplo, eu acho muito semelhante. Particularmente, uso muito esse relógio aqui. A única alteração do relógio dos clientes que eu tenho deste relógio aqui é que o mostrador aqui não é mais esse mostrador, porque esse primeiro mostrador aqui eu fiz impresso e eu não gostei da qualidade. Então eu mandei uma outra fábrica chinesa construir para mim, não um mostrador, mas sim um adesivo para colocar aqui, um adesivo em alto relevo para colocar aqui no mostrador. E aí depois nós temos este relógio aqui, ou melhor, vou tirar esse do meu pulso. Esse aqui, digamos que para alguns entusiastas da relojoaria, alguns entendidos da relojoaria, seria uma cópia de um Patek Philippe. Inclusive eu vou usar isso no título deste vídeo. Como cheguei ao meu primeiro Patek Philippe? Não pode ser considerado uma cópia. Por que não é uma cópia? E eu tenho uma explicação bem lógica para isso, para nós deixar isso bem esclarecido. Então esse relógio aqui eu tenho gravado o logo da Torres Watch no mostrador, que ficou com qualidade. Eu tenho gravado no caseback e no movimento. É um relógio muito bom. Esse primeiro aqui, que foi o teste, que não tem no mostrador, ele tem mais de um ano usando praticamente todo dia, porque eu amo esse relógio, eu acho lindo demais esse relógio, e minha esposa usa ele. Às vezes eu troco a pulseira aqui, ó, puff, verde, minha esposa usa, ela ama usar no verde, agora tá no marrom aqui porque eu estava usando. Então, sim, ele tem uma grande semelhança, uma grande homenagem aos calendários perpétuos da Patek Philippe, e
É muito bem construído, tem um acabamento muito, muito bonito, mas realmente até a coroa é gravada. Só que é um relógio que eu presenteio, como é que eu explico isso? Eu presenteio contratos de um valor XX acima. Então, a cada 10 projetos que eu feche, talvez um seja para este presente aqui, porque é um presente de valor agregado maior. Por quê? Não é só o relógio. Para comprar as primeiras unidades, eu tive que desembolsar o dinheiro. Então, esse dinheiro teve que sair do caixa. Quase que um hobby para mim. Ter os relógios é um hobby, trocar de pulseiras. Às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês, às vezes eu estou muito estressado no final do dia, eu fiz muitas coisas, muitos compromissos, eu chego no final do dia, eu chego no finalzinho do dia e eu pego e vou trocar as pulseiras dos meus relógios. Inclusive faço algumas aberrações. O que seriam aberrações? Aberrações para os entusiastas, puristas e tudo mais, é tu colocar uma pulseira, por exemplo, digamos que não original, em um relógio original. Então eu tenho meus relógios, né, os Panerai, Omega, e eu amo fazer essas substituições. Então, tem gente aí que vai infartar dizendo isso. Isso aqui são pulseiras que eu pago R$18, R$20. E eu acho sensacionais. Falando nisso, este relógio aqui, o meu Patek Fernando, como a gente costuma falar aqui em casa, ele vem com esta pulseira original aqui, ó, de couro. Muito bonita, por sinal, e fica muito bonita no relógio. Só que ele fica um pouco não, ele fica bastante formal, né? E como eu tô aqui de polo e tal, então prefiro usar ele um pouco mais informal. Inclusive, eu vou trocar essa pulseira aqui e vou colocar uma marrom depois, porque eu já usei no azul ontem. Mas voltando, então essas OEMs, né, essas fábricas chinesas, eles te entregam o produto em pouca quantidade. Eles têm lá esse produto pronto, eles só imprimem a tua marca, gravam atrás e te entregam pronto. E aí, para não ter que desembolsar tanto dinheiro, né, de uma vez só, eu vou comprando aos poucos. Então eu fechei um contratão grande agora. Eu vou lá e peço 4, 5, 6 peças, às vezes 8 peças, e deixo guardado. Daqui a pouco está acabando, eu vou lá e compro mais um pouco. Mas isso já faz um ano. Deixa eu trocar essa pulseira aqui. Então, voltando lá, aí eu comecei a fazer esses relógios e começou a dar bastante certo, começou a ter bastante procura. Inclusive, algumas pessoas que nem eram meus clientes, eu quero comprar o relógio. Eu disse, não, mas esse relógio não é para venda. Mas me consegue um? Não tem, mano. Infelizmente eu não tenho, eu tenho só para clientes e está contado. E comecei a entender que estava se tornando num produto. E até uma coisa que eu não comentei, né, é que, na verdade, no começo da história, o logo que tinha aqui nos relógios era da Marcy Torres Filmes, que é esse logo aqui. E o que foi mudando? Aí eu comecei, há 6 meses atrás, a trabalhar numa nova marca para os relógios, que é a Torres Watch do Instagram, que está por aqui. E a Torres Watch iniciou com o mesmo propósito. Vou construir um novo relógio para o ano que vem, que não tenha semelhanças nenhuma ou muito poucas a marcas famosas. Comecei a desenhar este relógio, que você já viu em algum vídeo aí sobre isso, e foi ao ponto que eu encontrei fábricas. Aí são fábricas que produzem o relógio do zero. Óbvio que isso é um outro rolê, é uma outra conversa, entra numa seara de valores muito diferentes, porque tu tem que pagar pelo um protótipo, ou seja, tu paga um custo alto de ferramental para chegar na construção de um relógio único, que não vai ter outro igual. Pelo menos não é para ter enquanto eu comprar deles, né? Não sei se depois no futuro eles não. Vamos falar assim, o relógio vai ser tão sucesso que eles vão copiar o meu próprio relógio no futuro. Fica a dica. Mas eu fiz isso, então, eu construí um relógio do zero. Foram muitas madrugadas, muitas conversas de madrugada, muitas traduções, porque tu só conversa com eles ou na língua deles ou em inglês, e eu não falo inglês, tenho que traduzir, né, conversas longas e tal, então foram muitas e muitas madrugadas trabalhando nesse projeto chamado Torres Watch. E por que eu venho falando disso agora? Porque isso já está concluído, isso já está em fases finais. Fases finais é o quê? Fase de lançamento da marca oficialmente. Então virou um produto. Tá? Mas isso não é o assunto do vídeo atual. Virou um produto que você vai ficar sabendo no momento exato, na hora que tiver o site pronto, na hora que tiver tudo ok. Sim, os relógios estão no Brasil. Sim, eu tenho os protótipos. E por que não mostra? Porque teve muito papo no Instagram. Mas isso é IA.
Sim, eu usei a IA para fazer vídeos das fotos. Sim, a IA nos ajuda muito hoje em dia. Sim, eu uso a IA para fazer as capas. Sim, eu uso a IA para fazer conteúdo. Mas não, o relógio existe, ele é real, ele é palpável. Instagram, seguidamente eu largo um spoiler do Instagram, Torres Watch. Alguma coisinha lá assim na madrugada, eu me empolgo e uou, e vou lá e largo. Por que eu quis fazer um novo? Por quê? Querendo ou não, este relógio aqui eu acho lindo, 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 lindo. Fale o que você quiser. É lindo, é o meu gosto pessoal. Ele tem uma referência a. E é uma referência, tá? Ele não é nem uma homagem fidedigna aos calendários perpétuos da Patek Philippe. Que na verdade os Patek Philippe começou lá no 1518, se não me engano, no 1518, que era um calendário perpétuo com cronógrafo, que é para mim, até vou colocar uma foto dele aqui, para mim é o relógio mais incrível. É que na verdade para mim, meu gosto pessoal, toda esta linha é sensacional. E aí depois foi para o 2499, 2499, o 3970, o 3940 e tem um outro que é o 5270. Na verdade, daqui uns dias eu até coloquei, mandei fazer uns quadros aqui, ó, com referência a esses relógios. Porque para mim, tirando esses relógios, a Langesone o Langesone alemão, também é uma homenagem sem ser uma homenagem a Patek Philippe. Ele também fala da mesma linguagem. Então, sim, é parecido, sim, é semelhante, tem a janela de data muito igual a alguns Patek Philippes, mas a função dos mostradores aqui, por exemplo, dos subdials, não é a mesma coisa. Então, não, para você que é muito cri-crizinho, ele não é uma cópia da Patek Philippe. E é uma homenagem, mas é uma homenagem com limitações. Porque aqui nós temos, ó, janela de data, janela anual, né, ali no caso do ano. Nós temos aqui dias da semana, dias do mês e fase da lua e o AMPM, né, que seria a fase da lua, que seria a MPM. É semelhante, digamos assim, o desenho. Entretanto, todavia, não é as mesmas funções. Se você for pesquisar os Patek Philippes, eles são cronógrafos, eles não são, por exemplo, dia de semana, ou não são nesta disposição, certo? Mas para deixar muita gente muito doida, eu amo de paixão esse relógio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu só não consigo gostar mais que os meus Panerais. Mas se eu falar para você que eu gosto mais de usar esse relógio aqui do que o próprio Omega, que esse aqui é literalmente o estilo e gosto de relógio que eu gosto, entende? Então surgiu assim, a história da Torres Watch surgiu desta maneira, pela construção disso aqui para dar para os colaboradores, se transformou nesse Frank Watch, depois veio para este aqui e este daqui, que é esse aqui, e por fim eu acabei aí há 6 meses atrás criando então a Torres Watch, que já tem 2 modelos de relógios prontos. Os nomes, eu acho que na época que eu anunciei não estavam bem definidos, mas é o Origin 7 e o Eterna Golden. Quando o site estiver no ar, quando tudo estiver oficializado, CNPJ, registro de marca que está sendo concluído, quando isso tudo estiver ok, 100%, aí eu lanço aqui o material aqui no YouTube para vocês e, obviamente, nas redes oficiais da Torres Watch. Qual a ideia? É abandonar o que eu faço e cuidar só disso? Não. É o meu negócio paralelo que eu vou construir ele sem visões de monetárias momentaneamente. Obviamente que os relógios serão vendidos, mas por preços, digamos assim, que acessíveis para inserir pessoas que gostam de relógios, que usam, por exemplo, Fashion Watches. E o intuito inicial foi os meus clientes. Eu tenho muitos clientes que usam muitos Fashion Watches e não, já falei sobre isso, não quero mais tocar nesse assunto de Fashion Watches, até porque eu tenho Fashion Watches, mas colocar eles numa nova escala, para que eles entendam que o valor que eles pagam no Fashion Watch, eles podem ter um relógio exclusivo de uma micromarca, não só a minha, né, não só a Torres Watch, mas tem uma infinidade de micromarcas no Brasil, inclusive, aqui, por exemplo, eu poderia citar o meu relógio, e tem relógios ali que vão circular na base de preços da Corso, por exemplo. Então, base de preço da Corso, tu compra, a maioria dos meus Fashion Watches que eu comprei na época, eu paguei o preço que eu compraria um Corso hoje. E um Corso é um negócio, para mim, uou!
porque tu olha e tu sabe que é um relógio de alguém que, sabe, que escolheu aquilo ali com muita dedicação. Comenta aqui embaixo. Ou vocês não estão comentando, tá? Se vocês não comentar, eu vou parar os vídeos aqui. Eu estou demandando tempo para vir aqui filmar e conversar com vocês. Comenta aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo.